comentário introdutório, porque eu fiquei muito entusiasmado com essa iniciativa da Secretaria, que eu parabenizo. Primeiro que é uma coisa muito difícil de fazer. Você manter metodicamente, mês a mês, uma avaliação para a rede inteira, do primeiro ao nono ano, em 2 disciplinas, isso já é um esforço de Hércules. Então, vocês foram prudentes de não expandir para as demais, pelo menos por enquanto, porque isso vai ocupar uma enormidade de tempo da equipe da Secretaria. Então, é uma coisa louvável, e são muito poucas as secretarias que fazem, e, em geral, as que fazem por semestre. Eu acho muito bom que seja por mês, deixando claro que isso não compete com a sistemática de avaliação do aprendizado dos alunos nas escolas. São 2 coisas que transcorrem em paralelo, mas que conversam entre si. Conversam entre si em que sentido? Vocês devem se recordar, em um dos nossos primeiros encontros, que eu mesmo incentivei muito, mas até imaginando que seria para o ano que vem. Por isso que eu estou muito feliz que vocês estão fazendo já a partir de maio, e até melhor do que eu havia sugerido. Que, para os fins de avaliação bimestral do aprendizado do aluno, a primeira prova, naquele total de 25 pontos, fosse feita pela escola, professores, no final do mês 1 de cada bimestre. E a segunda prova fosse feita pela Secretaria de Educação no mês 2. O que está sendo proposto é melhor, que a avaliação fica toda por conta da escola, porém vai ter um balizamento de fora para dentro, que é a prova da Secretaria em Língua Portuguesa e Matemática, que são as disciplinas estruturadoras, troncais, fundamentais, né? que sem o suporte delas não há aprendizado em nenhuma das demais disciplinas. Entretanto, vocês, coordenadoras pedagógicas, devem estar prevenidas para um tipo de tensão construtiva que fatalmente ocorrerá nas escolas. Uma tensão construtiva, eu acho extremamente positivo. Por quê? A tendência natural do professor, que está na sala de aula, conhece cada um dos seus alunos, acompanha a situação de aprendizado de cada um dos seus alunos, ao fazer uma prova, pressupondo que ele está passando para casa, corrigindo para casa, produzindo texto em sala de aula, os alunos produzindo, dramatização, aquilo tudo que nós conversamos, mas ele tende a nivelar o grau de exigências e dificuldade da prova ao perfil de aprendizado já adquirido pelos alunos até aquele momento. Embora o parâmetro seja a Base Nacional Comum Curricular, ele não vai seguir rigorosamente a bimestralização da proposição de ensino e aprendizado de habilidades, como se encontra no currículo de Minas Gerais, que é a BNCC. Ele vai seguir o que está acontecendo na sala de aula dele. É humano? É, mas é insuficiente. É insuficiente. Então, as notas tenderão a ter uma média geral melhor do que o real, quando você compara com a BNCC. Quando vier a avaliação feita mês a mês, baseada no currículo da BNCC, a Secretaria não tem que levar em conta perfil de aprendizado de aluno de cada turma e de cada escola. Tem que levar em conta o que deveriam os alunos ter aprendido a cada momento mensal da escolaridade, com base na BNCC. Então é altamente provável que os resultados das provas aplicadas na escola pelos professores sejam mais elevados e os resultados das provas aplicadas pela Secretaria na forma do simulado sejam resultados diferentes e abaixo, que o grau de exigência cognitiva será maior, necessariamente maior. Isso vai gerar uma tensão. Tem algum professor que, de um modo imaturo, vai dizer: a Secretaria não está levando em conta os ritmos reais de aprendizagem dos alunos, nem deve. Imagine se a BNCC no Brasil inteiro fosse levar em conta os ritmos reais ou a situação real de aprendizado de mais de 30 milhões de alunos do ensino fundamental em mais de uma centena de milhares de escolas espalhadas pelo Brasil. O referencial
é o currículo da BNCC, não é o que está acontecendo em cada sala de aula, em cada escola. E a presunção correta é o que deveria estar acontecendo em cada sala de aula, em cada escola, deveria conversar razoavelmente com as exigências contidas no discurso, no currículo da Base Nacional Comum Curricular. Então, esse tipo de tensão é construtiva, é positiva e vai levar as escolas a elas mesmas tomarem iniciativa de elevar suas expectativas e seu grau de exigências para que haja, em algum momento, um encontro. Então tem esse papel também construtivo, que é bom que vocês estejam prevenidas. Agora, é muito importante que vocês estejam preparadas para expor aos professores, explicar aos professores, ouvi-los e conversar com eles e convencê-los de que isso é uma contribuição poderosa, para que isso não seja percebido de modo equivocado como algo que está na contramão, que não está levando em conta a realidade das escolas. Exatamente porque está levando em conta a realidade das escolas é que está propondo um desafio. E mais, essa atividade, esta ação estruturadora da secretaria tem um outro papel extraordinariamente importante. Leva a consolidar esse trabalho de padronização dos planejamentos semanais de aula que já está em curso ao longo desse ano letivo e que estará consolidado até o final desse ano. Então é muito importante vocês terem consciência de o que está sendo conseguido aqui neste ano, com poucos meses transcorridos, é muito forte, é muito auspicioso, é muito encorajador. E, portanto, eu acho que não falei no início nada extravagante quando apenas estávamos ainda iniciando, e eu sugeri já naquele encontro de abertura do ano letivo que o IDEB dos anos iniciais esse ano deveria ser 7. Eu estou achando até que nós vamos passar. Enfim, 7,2, enfim. Né? Tá ok? Tá claro? Tem alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? Bom, deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas que nós trabalhamos hoje com os nossos diretores e diretoras de escola. Uma delas, que ficou a tarefa para junho, as diretoras, que obviamente compartilharão esse trabalho com vocês, vão trazer o último capítulo do PPPE, o capítulo 8, a Escola, Família e a Comunidade, a organização do colegiado escolar. Escrito, vão me entregar o texto do capítulo e vão fazer algumas apresentações aqui para nós debatermos, fazermos a revisão do capítulo, aperfeiçoar. Mas está fazendo o capítulo 8 quando os demais capítulos ainda não foram escritos? Apenas tem um que já está em desenvolvimento, que é o do planejamento estratégico situacional, que é o capítulo 2. Não tem problema nenhum. A ordem dos fatores não altera o produto, é igual em matemática. E esse aí é uma urgência, pela seguinte razão. A nossa rede municipal de Conceição do Mato Dentro não tem colegiado escolar. A Constituição do Brasil incentiva, artigo 205, que abre o capítulo da educação. A educação, dever do Estado, da sociedade e da família, deverá ser provida em cooperação entre os entes federativos e mais a forte participação da família na vida escolar. A escola, segundo a Constituição brasileira, não é uma escola pública estatal, é uma escola pública, mantida com a provisão de recursos orçamentários do Estado, seja uma prefeitura, o governo do Estado ou a União, ou o compartilhamento de ambos, mas o modo dela se organizar e funcionar é comunitário, público-comunitário, melhor do que público, o que pressupõe uma efetiva participação das famílias dos alunos e até de lideranças sociais da comunidade na vida escolar. Então a ideia, o próprio Zé Miguel sugeriu, é nós podermos, ao longo desse ano, abrir o debate nas escolas, preparar as comunidades, todos os atores, os pais, no segundo semestre já nos preocuparmos em dar uma formatação consensual a um projeto de lei, mas abrir a discussão desde agora usando como âncora, como referência, a lei
da rede estadual que regula o funcionamento dos colegiados escolares. Eu fico muito feliz em dizer isso, que quem introduziu colegiados escolares na rede estadual fomos meu irmão e eu. Ele foi secretário de Estado antes de mim, e quando ele criou os colegiados, ele baseou-se na minha experiência em Contagem, que eu era secretário municipal de educação. E isso tudo já funcionava lá. Então, ele introduziu no Estado e eu consolidei quando fui secretário. Continua funcionando, mas o Estado, por assim dizer, em nome de simplificar, de facilitar, enrijeceu. Eu acho que tem pouca representação de pais nos colegiados escolares. Os pais deveriam ter um papel mais proeminente e decisório, até porque as competências de um colegiado não concorrem com as competências da direção escolar, não há razão para conflito nessa dimensão, né? E o Estado fechou muito o colegiado nas mãos do diretor da escola, o que não é bom nem para o colegiado nem para o diretor. O diretor já é diretor, ele não precisa ser bicoroado. O presidente de um colegiado pode ser um pai de aluno, pode ser um membro da comunidade que não tem nem filho na escola, pode ser um líder comunitário, o presidente do clube de futebol, o presidente da confraria religiosa, pode ser um líder social, um líder comunitário. Tudo isso faz parte da comunidade escolar, ali naquele território, naquele entorno social onde a escola se situa. Quanto mais alianças a escola tiver, mais ela se fortalece e se protege. Isso vem muito a propósito. Eu quero tomar a liberdade de comentar com vocês e compartilhar uma preocupação que eu acho que reflete um dos grandes problemas que nós teremos agora na área da educação, repercutindo nas escolas, e nós precisamos estar preparados com informação e com argumentação para que, de um modo tranquilo, dialógico, abrirmos o debate que fatalmente vai acontecer. Vocês já devem saber, eu soube hoje, que a Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro aprovou, acho que por unanimidade, um projeto de lei que institui o ensino e o estudo da Bíblia cristã, nas escolas. Eu falo Bíblia cristã, porque na verdade a Bíblia são duas Bíblias. O Velho Testamento é pré-cristão. Pré-cristão. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento formam a Bíblia do judaísmo. É a chamada Torá. É o Gênesis, Êxodo e etc. É a chamada Torá. Na Torá não tem Cristo, não tem a Santíssima Trindade, não tem o culto a Maria, não tem nada disso. E o judaísmo é tão respeitável quanto o cristianismo, quanto o islamismo, quanto qualquer outra religião. Então já começa daí um problema. Qual é a Bíblia que vai para a escola? Segundo, e o islamismo? O islamismo, a Bíblia do Islã é o Corão. A Bíblia do Islã é o Corão. Nós temos 1 bilhão e 400 milhões de cristãos no mundo, incluindo os maronitas do Oriente Médio, os gregos ortodoxos, tanto na Grécia quanto a ortodoxa russa e ucraniana, e os evangélicos, protestantes evangélicos e os católicos. 1 bilhão e 400 milhões. Os muçulmanos têm mais de 1 bilhão e 400 milhões. Aliás, estão mais espalhados no território global. Ainda temos os brahmanes, temos os hindus e temos as religiões como o brahmanismo, como o hinduísmo, que não são monoteístas. São 3 monoteístas e cada uma delas tem a sua Bíblia. Tem a Torá do judaísmo, tem a Bíblia que inclui o Novo Testamento, que é o cristianismo, e tem a Bíblia do islamismo, que é o Corão. E mais, e tem as religiões politeístas, que não têm suas Bíblias, mas têm seus cânones, inclusive com algum tipo de fundamentação teológica. Na tradição brasileira, por exemplo, que começou como estratégia de libertação dos escravos, as religiões afro-brasileiras praticadas pelos escravos já primeira, segunda e terceira gerações nascidas no Brasil, formavam estratégias de identidade cultural de um povo oprimido, que inclusive tinha estratégia de libertação.
dentro da religiosidade, um modo de pentear o cabelo, como hoje virou moda no mundo, no Brasil inteiro, aquilo é para desenhar mapa de rota de fuga. Mapa de rota de fuga. E mapa do local onde eles iam fazer o candomblé, ou isso ou aquilo. E isso não vai entrar? Por acaso nós vamos aceitar que haja supremacismo de uma religião, ou de um discurso religioso, ou de uma interpretação sobre as demais? Primeiro ponto. Segundo ponto. A Câmara Municipal, com todo o respeito que ela merece, como uma instituição da democracia brasileira, extrapolou. Ela cometeu um erro de inconstitucionalidade grave. Quem está criando essa lei não grave. Nem na metade que você acabou de falar. Ela é inconstitucional. É de tanta coisa que você saiu falando, não, que ele foi falando, esclarecendo aqui pra gente, que quem criou a lei não sabe de nada. Ela é inconstitucional por quê? Porque a Constituição brasileira instituiu o modo de organização do Estado como república federativa. E a república é república porque, por definição, ela é neutra diante de religiões e as religiões não participam da organização da vida estatal. As religiões são escolhas livres que os indivíduos na esfera familiar ou comunitária fazem entre si. Fazem entre si. Portanto, o discurso religioso e a crença religiosa não são praticáveis nas escolas, nem devem induzir a educação escolar. Então está sendo violado o fundamento, que é cláusula pétrea da Constituição, do republicanismo. É completamente inconstitucional e mostra como é que nós ainda estamos, em alguma medida cultural, despreparados para a vida em democracia quando você tem parlamento. Não é por ignorância, que isso é um projeto político ideológico de inculcação nas escolas brasileiras de um tipo de visão de mundo que quer se apropriar do Estado pela via religiosa, e isso só tende a cindir a sociedade, a quebrar os laços de coesão social. É muito grave uma coisa como essa, né? A minha sugestão é outra. Eu acho que ele deveria arguir a inconstitucionalidade provável e pedir parecer jurídico externo, se confirmar que é inconstitucional, devolver à Câmara e a Câmara tornar sem efeito, né? Enfim, vai cair, que isso vai chegar no Supremo Tribunal Federal, isso vai cair. Isso vai cair por inconstitucionalidade. Só que está virando uma febre fomentada por um grupo de extrema direita política e ideologicamente organizado a partir do bolsonarismo. Que o bolsonarismo formou uma elite política extremamente radical, que ela é civil, militar e religiosa, especialmente neopentecostal. Os protestantes das confissões mais tradicionais não estão nessa. Presbiterianos, batistas, nem os pentecostais, como a Assembleia de Deus. Mas os neopentecostais estão de cabeça nisso. Estão de cabeça nisso, aliás, alguns pentecostais também, como o Malafaia. Estão nessa. Isso é uma fonte inesgotável de problema. Por fim, só um minutinho. Só um minutinho, só um pouquinho que eu quero falar também. Eu acho que a gente não pode levar só para esse lado, não, nem só bolsonarista, nem só para um lado, porque o Brasil hoje está numa vertente que todos os lados é lados para a gente parar e analisar todas as questões. A gente não pode falar de uma única vertente, por quê? Se eu for analisar o esquerda também, ela tem essas vertentes. Então nós temos que analisar em tudo. Eu não posso pegar um lado e ficar falando de porque a vertente é bolsonarista ou porque outro. Vamos analisar o Brasil como um todo, como é que está? Porque na hora que a gente analisar o Brasil todo, tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil, nós vamos ver que não vai ser só um lado. Em tese geral, eu compartilho da sua preocupação e já externei isso também. Quando eu tenho que fazer crítica às esquerdas, eu faço publicamente, escrevo, enfrento e vou lá e debato. E às vezes até tentam me discriminar, mas não conseguem. Não conseguem porque eu vou lá e vou para o debate. Mas eu estou me atendo especificamente a um assunto. É o assunto do uso da Bíblia. O assunto do uso da religião. Se tem alguma esquerda que é radical e sectária em relação à religião, merece ser condenada. Mas mesmo as escolas não podem nem utilizar, porque a própria BNCC ela não fala de Bíblia,
Pois é, esse é o ponto que eu quero chegar. Então, por que eu falei de bolsonarismo? Não é com nenhum intuito político de discriminar A para valorizar B, não é isso. Porque realmente a fonte, a origem é essa. A origem exclusiva é essa, não há outra. Não há outra. É um movimento que está sendo partidarizado e está se espalhando, entrando por baixo em câmaras municipais e vão gerar o constrangimento. É tão absurdo, pelo seguinte, o que ela acabou de falar, e é tão desnecessário querer introduzir o estudo da Bíblia na escola, porque a própria Base Nacional Comum Curricular já garantiu em lei federal vinculatória o status de disciplina do currículo para a disciplina de ensino religioso. Só que a questão é, o que é o ensino religioso? Quando eu era secretário de Estado de Educação, eu ouvi todo mundo, muita gente de esquerda chegava para mim e falava assim, secretário, o senhor não pode permitir o ensino religioso no currículo. Não pode, que o país é laico, é republicano e tal, e tal, e tal. Eu ouvia, falava nada. Ouvi todas as religiões. Sabe o que eu fiz? Conversei com o governador, que é católico, o Eduardo Azeredo, falei, o Eduardo, quando eu estava só com ele, eu chamava de Eduardo. Se tivesse alguém, era governador. Eduardo, eu vou criar um conselho plural, vou colocar de presidente de honra o Dom Luciano Mendes de Almeida, bispo, meu amigo pessoal, morreu, e vou colocar de presidente efetiva do conselho Raquel Elizabeth Santos, pastora, fala 5 línguas, inclusive o hebraico, teóloga, líder teológica da Assembleia de Deus Pentecostal. E era minha subsecretária de Educação, uma pessoa formidável e minha amiga até hoje. Botei a Raquel, recebi elogio de todo mundo, porque o que o conselho fez? Para que ele foi criado? Ouvir todas as religiões e não religiosos. Botei filósofo, antropólogo, sociólogo, psicanalista e representante de cada denominação religiosa, para eles formarem um consenso e transformar a educação religiosa num aprendizado sobre ética, filosofia moral, e mostrar que todas as Bíblias convergem na estrutura de valores segundo a compaixão, solidariedade, bondade, todas elas convergem nisso. E, portanto, não é excluir nem, por assim dizer, distinguir uma ou outra. Virou uma disciplina de filosofia moral, o estudo da ética e a valorização de bons valores, como a bondade e assim por diante. Não tivemos o menor problema, nunca mais não se falou sobre o assunto e foi internalizado na rede estadual de um modo natural. O que está sendo feito hoje é completamente diferente. Desconhece que o ensino religioso está na grade curricular. Ou reconhece, mas quer usar o ensino religioso para introduzir somente uma via, uma Bíblia. E mais, se a interpretação da Bíblia, quando o protestantismo foi criado com a reforma protestante, o grande argumento usado pelos reformadores protestantes era o máximo de liberdade individual e religiosa. Por isso é que a Bíblia, Lutero traduziu para o alemão, depois ela foi traduzida para o inglês, para que cada indivíduo, independentemente do nível escolar e cultural, possa interpretar a Bíblia e conversar diretamente com Deus através do Espírito Santo. Essa era a ideia. E não ter mais a mediação estrutural da igreja, que era católica, era a única igreja existente, organizada, através dos bispos e dos padres. E o idioma natural era o latim. Então ela foi popularizada, apropriada, assimilada pelas culturas nacionais com a reforma protestante. Esse era o sentido. Agora não, agora querem inculcar o estudo da Bíblia. Imagine então, vamos estudar a Bíblia. Aí nós vamos convidar quem para estudar a Bíblia? Quem? Um representante de cada religião? Segundo, qual Bíblia? Qual Bíblia? Qual Bíblia? Se vocês pegarem a tradução pentecostal e a interpretação pentecostal da Bíblia é uma. Se vocês pegarem a Bíblia do Rei James, que fez uma tradução para o inglês
no século XVII, é outra. Se vocês pegarem a primeira tradução da Bíblia, o Velho Testamento escrito em grego, é outra. Então as próprias traduções e interpretações variam entre si. Variam entre si. Sobre a mesma Bíblia você tem várias Bíblias. Então a pergunta é, quem vai fazer? E o professor de ensino religioso ou a professora de ensino religioso, como é que vai administrar esse problema? Se isso não tiver uma contenção, isso vai entrar na escola e vai gerar um tumulto. Então vocês, como líderes e coordenadoras pedagógicas, e conversamos isso de manhã com as diretoras, precisam refletir sobre isso, que o lugar natural da reflexão sobre as religiões, é na dimensão da ética e dos valores, no ensino religioso, feito pelos nossos professores de ensino religioso. Se são mais ou menos preparados, até porque você pode estender a certas autoridades religiosas o mais ou menos preparado. Um pastor, por exemplo, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Anglicana e mesmo da Assembleia de Deus, leva de 4 a 5 anos de formação teológica. Um pastor de qualquer das denominações neopentecostais leva 3 meses. 3 meses. Às vezes tem um ensino médio e 3 meses ele vira pastor. Eu achei que eles viravam sem estudar nada. Então são diferenciais absurdos. E mais, escola é laica. Escola não pode inculcar religião. Religião está na esfera da vida privada, da escolha das famílias, dos indivíduos e de comunidades típicas. Não é papel do Estado. O papel do Estado, através da justiça, é garantir a plena liberdade de culto, de crença, de manifestação religiosa e não permitir nenhum cerceamento à liberdade religiosa. Para trazer o ensino religioso orientado por uma visão sobre as religiões para dentro da escola é, antes de mais nada, como eu penso, inconstitucional. Aqui, a lei aprovada usou um artifício, que é a palavra opcional. Opcional não vai resolver nada, porque a pressão em cima das escolas vai ser enorme. Enorme. De repente, vocês podem ter um problema. Alguém de determinada denominação instiga os seus fiéis, que são pais e mães de alunos, a pressionar a diretora para fazer isso. Vai acontecer, dependendo da cabeça das pessoas. E aí? E vão levar o conflito para dentro da escola? E vocês é que vão ficar com o ônus de dizer não, não pode, não é assim, é o opcional? É o opcional, quer dizer, os vereadores não foram atentos, esse não era um assunto legislativo, cometeram um erro. E outra coisa, o fundamental, as escolas, não tem um professor só para religião. Que tem um estado lá, que eu sei que tem uma professora só para o ensino religioso. E aqui não tem. Para trabalhar o ensino religioso, o ideal era o quê? Alguém com formação em filosofia e conexa em teologia. Infelizmente, o Brasil não forma tais professores, pelo menos na quantidade necessária e muito menos com a qualidade suficiente. Que olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Né? Enfim, eu espero que o Supremo Tribunal Federal se manifeste e decida sobre a inconstitucionalidade de leis que estão proliferando em várias câmaras municipais. Não é só aqui não. Não é só aqui não. Em Belo Horizonte foi aprovado também. Belo Horizonte. Ok? Já aprovou, né? Esse direito é autor da obra. Eu achei que só saiu comentário para essa aprovação. Aí eu tinha vindo na obra. Eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu que defendi a permanência do ensino religioso na rede estadual. Mas dessa maneira que eu acabei de expor para vocês aqui, o que foi aprovado por todo mundo. Isso está consignado em ata. Eu queria até, Lucas, ver depois, se a gente conseguisse com Frei Baltazar, lá de Uberlândia, que ele era o primeiro vice-presidente do conselho, ele é muito amigo do James, se a gente consegue a cópia da ata dessa primeira reunião do conselho que instituiu esse modo de trabalhar o ensino religioso na rede estadual. Alguma pergunta sobre esse assunto, que a gente vai em frente?
Se é obrigatório, a gente não vai dar. É um assunto maravilhoso, mas maravilhoso para ser feito com o intelecto e o coração, com o espírito livre, o espírito aberto, sem discriminar quem quer que seja. Não pode ter uma inculcação, não pode ter uma diretividade, não pode. Não pode. É como eu disse, tem o Corão do Islã, tem a Torá do islamismo e tem a Bíblia e suas várias traduções e interpretações dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo. Eu já ia chegar com a minha lá de manhã, isso que eu tenho. Ok? Chegar pra mim, católica, mentira, né? Bom, então vamos lá. Mas eu não ia ler, não quero. Hoje nós temos algumas apresentações a serem feitas. Quem se habilita a fazer a primeira?